Paz do Senhor, irmãos. Amém. Hoje quero compartilhar com vocês uma mensagem que nós divulgamos aí durante a semana nas redes sociais, o título da mensagem é baseada no filme do Homem-Aranha. Quem já assistiu o Homem-Aranha aí, o filme 1? Quem já assistiu o Homem-Aranha aí, o filme 1? Vocês lembram daquela famosa frase que é dita no filme? Quem lembra aí? Que tem um monte de gente que fala dessa frase. Ele recebe um conselho, né? Ele recebe um conselho, ele é ainda novo, está descobrindo ali os seus poderes, e ele recebe um conselho. E o conselho é o seguinte: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E é sobre isso que eu quero falar com você na noite de hoje. Então, lá no livro de Juízes, capítulo 13, se você tiver com a sua Bíblia e puder abrir a sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 13, ou então os meninos vão colocar o texto para que você esteja lendo aqui junto comigo. Enquanto eles colocam o texto, uma coisa que eu gostaria de avisar os irmãos: domingo que vem é dia 5, é isso mesmo? É, né? Domingo que vem. Domingo que vem, dia 5, no domingo de manhã, nós teremos aqui uma palestra sobre empreendedorismo, para alguns irmãos que têm a sua empresa, ou que têm um sonho de ter um negócio próprio, ter a sua empresa, e sente alguma dificuldade, ou não sabe direito por onde começar. Nós teremos uma palestra voltada para isso, e quem estará dando essa palestra será um irmão da nossa igreja, será o Natanael, junto com outro parceiro dele, o Salomão. Estarão dando algumas dicas para quem deseja ter o seu negócio próprio, coisas que ele viveu na pele, experimentou, erros, né? Vai compartilhar alguns erros, alguns acertos, daquilo que pode ajudar alguns irmãos da igreja. Então, irmãos, às vezes você tem um sonho de ter um negócio próprio, de ter a sua empresa, e pode ser qualquer tipo de empresa, desde que você faça uma unha, por exemplo, as mulheres que fazem unha e tudo mais. Se você souber administrar bem o seu negócio, eu conheço manicures que têm uma vida super confortável fazendo unha, porque sabe administrar bem os seus clientes, tratar bem os seus clientes, sabe administrar bem o seu dinheiro. Em compensação, tem mulheres que fazem unha e que não conseguem fazer o negócio render. Isso, o problema está na onde? Está no demônio, no Satanás e tal? Não. Às vezes o problema está na nossa administração, está no nosso jeito de enxergar o negócio. Então, no domingo que vem, estaremos divulgando, vamos fazer um vídeo para divulgar durante a semana nas redes sociais. Então acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, para que você possa saber depois o horário certinho, tá bom, irmãos? Então, no domingo que vem, na parte da manhã teremos essa palestra, e à noite nós teremos o culto, ok? Então, vamos ler o texto lá em Juízes, capítulo 13, e verso 1. Diz assim o texto: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará, e grava bem essa palavra, ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus,
Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, e peço ao Senhor, Deus, que esteja falando com cada um nessa noite, falando de um modo especial, falando aquilo que nós precisamos, falando aquilo que é necessário que a gente ouça, que talvez os nossos amigos não tenham falado, as nossas companheiras, companheiros, irmãos e irmãs de igreja não têm falado, mas o Senhor sabe que precisamos ouvir. Que o Senhor possa falar aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu lembro quando eu assisti o filme a primeira vez, do Homem-Aranha, e aquela frase chamou bastante atenção, porque de fato isso é uma coisa que todos nós sabemos, né? Então, grandes poderes requer de nós também mais responsabilidade, vai exigir de nós mais compromisso. Então, vamos pensar o seguinte, até usei esse exemplo ontem aqui nas aulas dos novos membros. Uma pessoa que ganha R$1.000, essa pessoa que ganha R$1.000, ela tem uma certa responsabilidade. Mas alguém que ganha R$4.000 já tem um outro tipo de responsabilidade. Alguém que ganha R$10.000 tem um outro tipo de responsabilidade. E alguém que ganha R$50.000 tem um outro tipo de responsabilidade. Conforme você vai tendo oportunidades maiores, você vai sendo honrado com oportunidades, com privilégios maiores, as suas responsabilidades também aumentam. Aí você pode dizer assim, beleza, mas pastor, você vai pregar baseado no filme do Homem-Aranha. Não. Essa verdade, ela é uma verdade que está em toda a Bíblia. Martinho Lutero disse o seguinte: a verdade pode estar na boca de Satanás, mas se for verdade, eu irei pregar. E isso é uma verdade que está nas Escrituras. E eu vou mostrar para você o primeiro exemplo disso, lá em Eclesiastes capítulo 1 e verso 18. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 1 e verso 18. Salomão dizendo: Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Salomão está dizendo o seguinte: às vezes, ser ignorante é uma bênção. Ser ignorante é uma maravilha. Ser ignorante é um sinal de que você vai sorrir muito mais do que algumas pessoas que têm um conhecimento mais profundo de algumas coisas. Ser ignorante, às vezes, pode colocar sorriso no seu rosto. Em contrapartida, quanto mais conhecimento você tem, maior é o desgosto da sua alma. Quanto mais conhecimento você tem, mais angustiado você vai ficar. E é por isso que Salomão diz, na parte A do versículo, sobre a sabedoria também, porque nós, às vezes, pedimos sabedoria para Deus, dizemos, Deus, coloque sabedoria em mim, coloque sabedoria na minha mente. No entanto, Salomão está dizendo assim: quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto mais abençoado você for por Deus, quanto mais sábio você for se tornando, você pode ter certeza que maior será o seu sofrimento. Quanto mais conhecimento você for adquirindo, pode ter certeza que maior será o seu desgosto, como diz lá em Eclesiastes. Então, acontece que quando você vai ler sobre a história de Israel, você vai ver que Israel teve alguns líderes que foram excepcionais. Um deles, por exemplo, Moisés. Moisés foi um líder excepcional. Liderou o povo por várias décadas. Depois, quando Moisés envelheceu e morre, quem assume a liderança do povo de Israel é Josué. E Josué também é um líder excepcional
que liderou o povo por bastante tempo. Mas Josué também vai envelhecendo, e quem assume a liderança do povo de Israel são outros líderes, que entram na parte dos juízes, do livro de Juízes. E aí o livro de Juízes vai mostrar para nós vários líderes que foram surgindo para liderar o povo de Israel. Acontece que o povo de Israel, nesse período aqui, estava sendo escravizado, subjugado por um outro povo, que é o povo filisteu. Você se lembra daquela história de Davi e Golias? Amém? Ele se lembra? O Golias, que era o gigante, ele era filisteu. E esse mesmo povo filisteu agora, eles estão dominando o povo de Israel. O povo de Israel está sendo escravizado, subjugado pelos filisteus. No entanto, Deus levanta um líder. E o versículo que nós lemos é o início da história desse novo líder. Você vai ler lá no capítulo 13, verso 2, que um homem chamado Manoá, ele recebe uma visita de um anjo, e esse anjo conversa com Manoá. E ele diz assim: olha, a sua esposa é estéril, né? Vocês estão tentando ter um filho já faz tempo, e esse filho não veio ainda, tá certo? Manoá disse: tá certo. Então esse período acabou. Deus vai dar um filho para vocês. E esse filho será o libertador de Israel. Esse filho vai libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E para quem não sabe quem é essa criança, ela é conhecida na Bíblia, conforme os versículos vão acontecendo, ela é apresentada como Sansão. Sansão. O anjo disse: olha, ele se chamará Sansão. E ele vai ser um grande líder. E ele vai libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E o tempo vai acontecendo, Sansão nasce, se torna uma criança um pouco maior, adolescente, se torna um jovem. E um certo dia, Sansão andando pela região, ele vê uma moça que é muito bonita e que chamou muito a atenção dele, e ele falou assim: nossa, eu preciso casar com aquela moça. E ele chegou no pai dele e falou assim: pai, eu quero que o senhor organize as coisas para o meu casamento, porque eu encontrei uma esposa. Aí o pai dele pergunta: filho, quem é essa moça? Ah, ela é uma moça lá dos filisteus, do povo que estava escravizando Israel. E na lei de Deus, na lei dada por Moisés, estava bem claro que o povo de Israel tinha que casar com pessoas de Israel, que não era para casar com gente estrangeira. Mas Sansão não quis saber. E ele falou: pai, já está decidido, eu preciso casar com essa mulher, e não é o senhor que vai mudar a minha opinião, é ela, e ponto final, acabou a discussão. Então o pai de Sansão já não podia fazer muita coisa, então aceita ali o casamento de Sansão com essa mulher. Na festa de casamento, Sansão vai fazer uma brincadeira lá super desnecessária, e nessa brincadeira da festa de casamento, ali já acontece várias mortes. Para você ter ideia do quanto que o negócio estava amaldiçoado. Em vez de ser uma festa de casamento alegre, feliz, todo mundo animado, todo mundo contente, já na festa de casamento tem vários problemas, vários conflitos e morte. Quando, por fim, o sogro de Sansão dá a esposa de Sansão para um outro homem. E ali então começa a desenrolar mais confusão. Um certo dia também, a história diz, que Sansão estava andando ali pela região e um leão novo atacou Sansão. E a Bíblia diz que Sansão estava sem arma, ele pegou esse leão pela boca e rasgou esse leão no meio. A Bíblia diz que ele foi tomado pela presença do Senhor, e ele rasgou esse leão. Então, tudo isso o texto vai relatando para mostrar
que Sansão foi alguém chamado por Deus para executar coisas diferentes que outros homens não foram chamados para fazer. Por exemplo, quando a gente pensa em Davi, Davi não tinha nem metade da força que Sansão teve. Salomão não teve nem metade da força que Sansão teve. Sansão foi um homem levantado por Deus, com uma unção especial sobre a vida dele, para fazer coisas diferentes. Só que ele sempre se comportou como se ele não fosse alguém especial. Ele sempre se comportou como se ele não fosse um escolhido de Deus, como se ele não tivesse recebido o ministério do Senhor. E é desse mesmo modo que Sansão se comportou, que muitos crentes se comportam hoje em dia. Pessoas que receberam ministérios do Senhor, receberam talentos do Senhor que ninguém mais tem, e essas pessoas se comportam de um jeito irresponsável, como se não fossem especiais, como se Deus não tivesse abençoado a vida delas com dons especiais. Mas nós não podemos nos esquecer que grandes poderes exigirá grande responsabilidade. Sansão não entendia isso. Ele era um homem que tinha grandes poderes, um grande ministério. A responsabilidade de Sansão era liderar o povo de Israel, ser um grande líder de Israel. E o que Sansão conseguiu fazer foi só bagunça, confusão em cima de confusão. Era uma pessoa extremamente brava, não tinha domínio próprio, era impulsivo. Ele não entendia que Deus tinha chamado ele para viver coisas que nenhum outro na época dele tinha sido chamado para viver. Isso, irmãos, serve como lição para todos nós, quando nós olhamos para a história desse homem. Deus talvez deu para você talentos, dons, capacidades, oportunidades, que Ele não deu para mais ninguém. E nós temos pegado essa oportunidade e jogado no lixo. Um dia, Sansão andando com o seu pai, ele passou perto daquele leão que ele rasgou pelo meio, e a Bíblia diz que no cadáver desse leão tinha lá um monte de abelha, e elas tinham produzido mel dentro daquele cadáver. E Sansão então pegou um pouco de mel desse cadáver. E para o povo judeu isso é abominável. Moisés escreveu na lei que isso não poderia acontecer em hipótese alguma. Não era para mexer em coisas impuras. Sansão, cheio de si, ele sabia da capacidade que ele tinha, do poder que ele tinha, ele sabia que ele era alguém diferenciado, especial, então para ele comer aquele mel ou não, para ele não tinha problema nenhum. Ele foi lá e pegou uma coisa doce que estava em algo podre e comeu. Não bastando fazer isso, ele foi e deu para o pai dele, sem avisar o pai dele de onde ele tinha tirado aquele mel. E o pai dele também comeu do mel. Essa é a mentalidade desse homem, que quando você começa a ler a história dele, lá no capítulo 13, o anjo do Senhor veio a Manoá e falou para ele: olha, você terá um filho. A história é linda, a história começou super bem, a história começou de uma maneira maravilhosa. O anjo do Senhor dando ali para Sansão um ministério, um chamado: você será o libertador de Israel, você será aquele que vai tirar Israel das mãos dos filisteus. Mas Sansão não vivia de acordo com a lei de Deus. Tanto é que você vai ler toda a história de Sansão, é muito diferente de Davi. Você vai ver Davi em vários momentos adorando ao Senhor, escrevendo salmos. Grande parte desses salmos que nós lemos na Bíblia, foi Davi que escreveu a Deus, Davi orando a Deus, clamando ao Senhor. Sansão, você vai ver, ele não tem isso. Você vai ver que não tem momento nenhum, assim, ele fazendo uma oração para Deus, agradecendo a Deus, nada do tipo. Ele era uma pessoa que recebeu um talento especial,
recebeu um chamado especial, mas estava vivendo como qualquer um, de qualquer maneira, de uma maneira irresponsável. E conforme a história vai acontecendo, nós chegamos no capítulo 16 de Juízes, aonde diz que Sansão, certa vez, conheceu uma prostituta, chamada Dalila. E um homem com o chamado de Sansão, um homem com o ministério de Sansão, um homem com a vocação de Sansão, uma pessoa que tinha sido escolhida para viver algo extraordinário com Deus, agora estava se deitando com uma prostituta. E não só isso, o texto diz que Sansão se apaixonou, se envolveu com essa mulher. As suas emoções estavam despejadas para essa mulher. E lá em Juízes, capítulo 16 e verso 7, a mulher, verso 6, melhor dizendo, a mulher começa a querer descobrir de onde vem o poder de Sansão. Porque os filisteus disseram para ela: olha, se você conseguir descobrir da onde vem todo esse poder que esse homem tem, nós vamos pagar um dinheiro para você. E ela, que não tinha nenhum sentimento por Sansão, ela só estava interessada no dinheiro que Sansão dava para ela, e agora ela recebeu uma proposta melhor, então ela fez todo o possível para tirar as informações de Sansão. Então, qual era a missão de Dalila? A missão de Dalila era descobrir da onde vinha a força de Sansão. E eles deitados, depois de uma noite de relações, ele totalmente afundado no pecado, na prostituição, dividindo a cama com uma prostituta. O texto diz, lá no verso 6, Dalila disse a Sansão, olha só: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Provavelmente os dois ali, deitados na cama, papo vai, papo vem, e ela aqui em Sansão. Sansão, no verso 7, diz o seguinte: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei fraco quanto qualquer homem, como qualquer outro homem. Então Sansão disse o seguinte: olha, Dalila, se me amarrarem com um couro úmido, molhado, eu vou ficar fraco como qualquer outro homem. Então ela avisou os filisteus, os soldados, e ela disse o seguinte: na hora que ele dormir, eu vou amarrar Sansão, e aí vocês entram no quarto. E aí estava tudo planejado. O texto continua, vou ler aqui para que você possa entender o verso 8. Então, os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondido no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a sua força. Sansão enganou Dalila. A força de Sansão não se perdia por causa dessas fitas de couro. Ele enganou ela, ele estava brincando com ela. E ela acreditou e armou, soldados esconderam dentro do quarto, e na hora que ela deu o sinal, os soldados atacaram, e ele conseguiu escapar com toda a facilidade do mundo, parecendo que aquilo lá fosse um fio queimado. E ele escapou daquela tira de couro. No verso 10, Dalila pela segunda vez conversa com Sansão um outro dia. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado.
Verso 11, Sansão respondeu: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então ela foi atrás de cordas novas, que nunca foram usadas, e ela avisou os soldados, falou, ele disse que é para amarrar com cordas novas, então eu vou amarrar ele, na hora que eu amarrar ele, eu dou o sinal e vocês vão para cima. Amarrou ele. Quando os soldados atacam Sansão, ele consegue escapar daquelas cordas com a maior facilidade do mundo. E a mulher fica extremamente chateada com Sansão, porque ele está fazendo ela de boba. Mas vocês já ouviram aquele ditado, como que é aquele ditado que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? É o que está acontecendo aqui. Você viu que a primeira vez ela foi devagarzinho, não deu certo. A segunda vez ela foi devagarzinho também, não deu certo. Agora nós vamos ver aqui a terceira vez. Terceira vez. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Sansão respondeu. Pela terceira vez, Sansão ali brincando com ela, tal, aquela coisa. Ele falando, mas que menininha boba, essa menina acha que vai me pegar, imagina. Aí então Sansão disse, se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila foi e amarrou as tranças dele, deu sinal para os soldados. Na hora que Sansão acorda, ele pega aqueles soldados com a maior facilidade do mundo, e novamente não deu certo o plano dos filisteus de pegar Sansão. Irmãos, eu estou falando isso aqui, e eu sinto do Espírito Santo de Deus, que o que está acontecendo com Sansão, que nós estamos lendo, tem acontecido com pessoas aqui nessa noite. E o Espírito Santo de Deus está alertando para abrir o olho. O Espírito Santo de Deus está alertando para abrir o olho. Com as coisas de Deus não se brinca. Com as coisas de Deus não se brinca. Olha só, então, o que a Dalila diz para Sansão. Sansão, ela diz assim, ela fica brava, né? E diz assim para Sansão, como você pode dizer que me ama? Olha só a chantagem emocional que ela está fazendo nele. Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba, e não contou o segredo da sua grande força. Aí o texto diz, importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. A Dalila agora, ela chutou o pau da barraca, e agora ela ficou em cima de Sansão, pedindo para ele contar como que poderia fazer para ele perder a força, ou como que ela poderia amarrar ele, que ele não teria jeito de escapar. E ela começou a fazer todas as chantagens emocionais do mundo. Essa mulher, nós olhamos para ela como uma mulher, mas essa mulher está sendo usada por Satanás para derrubar o ministério de um homem de Deus que teve um chamado especial de Deus. E ela ficou fazendo chantagens com Sansão. Você não disse que me ama? Por que você está me fazendo de boba? Por que você está me fazendo de trouxa? E Sansão perdeu a paciência de tal modo que a Bíblia diz que ele estava a ponto de morrer, que ele não aguentava mais a mulher falando no ouvido dele. E aí então Sansão comete o erro que acabou com a sua jornada, com o seu ministério. Juízes, capítulo 16 e verso 17. Por isso ele lhe contou o segredo. Quando eu li esse texto, eu lembro que há muitos anos atrás eu li esse texto a primeira vez,
E eu lembro, assim, quando você vai lendo a Bíblia, assim, vai lendo o texto, você vai se envolvendo com o texto e tal. E aí, na hora que eu percebi que ele ia abrir a boca, que ele ia falar a verdade para ela, na hora, meu coração ficou muito triste. E é uma pena, porque aqui é um versículo que relata o fim de um homem, que poderia ter feito coisas extraordinárias. Por isso, ele contou o segredo. Juízes, capítulo 16, e verso 17. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o meu cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Ele contou o segredo para ela. Ele contou o segredo para ela. Uma aliança que ele teve com Deus durante toda a vida, um pacto que Deus fez com ele, que o anjo do Senhor fez com o pai dele quando ele ainda nem tinha sido gerado. Agora esse pacto se quebra com Sansão falando as coisas para Dalila. Então o verso 18 diz assim: quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Olha só que cena triste. Ela fez ele dormir ainda no colo dela, né? Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Ele acordou do sono e pensou, porque o quarto agora estava cheio de homens, cheio de soldados, para atacar ele, para prender ele. E na hora que ele acordou, o texto diz: sairei como antes me livrei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele levantou no gás, ele levantou todo eufórico e falou: rapaz, mas eu vou pegar esses caras tudo de novo, do mesmo jeito que eu fiz antes. Mas na hora que ele levantou para fazer, ele viu que o Senhor tinha deixado ele. Ele já não tinha mais o Espírito de Deus na vida dele. Aquela força que ele tinha, aquela energia, aquela unção especial que nenhum outro homem tinha no mundo. Agora Sansão já não tinha mais essa força. Agora Sansão era mais um homem comum, mais um homem frágil, que se 2 ou 3 juntar para pegar ele, consegue pegar. Agora ele não é mais aquele homem que diz o texto bíblico, que matou 1000 soldados com uma queixada de jumento. Agora ele foi deixado pelo Senhor. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para uma outra cidade chamada Gaza. Sansão significa luz, sol, e agora os seus olhos foram furados, seus 2 olhos. O grande homem de Deus, o homem que foi escolhido por Deus para ser um libertador, que foi escolhido por Deus para fazer a diferença em Israel, que foi escolhido por Deus para talvez ser um líder da envergadura de Moisés, de Josué. Agora Sansão está preso, com os 2 olhos furados, e foi levado como escravo para uma outra cidade chamada Gaza. E o texto diz que os filisteus fizeram grande festa quando Sansão chegou lá preso. Então o texto mostra que teve um dia que eles se reuniram para fazer uma grande festa. O local estava cheio de gente brincando, criançada correndo para todo canto, e gente dançando, e gente bebendo e tal. E aí então um dos líderes dos filisteus dizem assim: olha, vão lá, busquem Sansão para as crianças se divertir com ele. Sansão agora era divertimento da criançada.
criançada batia, chutava, xingava, os homens batiam, dava tapa nele, dava murro. Sansão agora era um pobre coitado. Ele era um homem que tinha sido abandonado por Deus. Um Deus que durante toda a sua vida ele desprezou. Um Deus que durante toda a sua vida ele não deu a mínima. Um Deus que durante toda a sua vida ele não valorizou. Enquanto Deus estava com ele, Sansão não valorizou. Agora, ele está sem a presença de Deus, ele está sozinho. No verso 16, no capítulo 16 e verso 25, diz assim: com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir, e mandem trazer Sansão da prisão, para que todos possam se divertir com ele. Sansão então disse ao jovem que o guiava pela mão. Olha só que situação miserável agora. O grande Sansão, agora com os 2 olhos furados, está sendo levado para um lugar cheio de gente, para ser caçoado, para ser xingado, para ser humilhado, para as crianças brincar com a cara dele, para que os adultos possam fazer piada com ele, e uma outra pessoa, um outro jovem, está levando ele pela mão, para que ele possa ir lá no lugar, porque nem condições de ir sozinho ele tem mais. Então Sansão pediu para que esse jovem colocasse ele no meio de 2 colunas que tinha no lugar. Naquele tempo, as construções, normalmente costumava-se ter 2 colunas de madeira, para que pudesse dar mais segurança no local. Então Sansão pede para que esse jovem leve ele até essas 2 colunas. E o Sansão ora ao Senhor. Ó soberano Senhor, pela primeira vez você vai ver o Sansão orando. Olha que triste. Pela primeira vez Sansão vai fazer uma oração. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E aqui morre, e aqui acaba, mediocremente, a história desse homem que tinha tudo para ser um grande homem. E toda essa tragédia começa quando ele se envolve com aquela prostituta. Toda essa tragédia começa quando Sansão começa a demonstrar não ser submisso ao seu pai, que diz para ele: olha, não case com aquela moça, ela não é do povo de Israel. Ele falou: pai, cala a boca, deixa eu casar com ela, é ela que eu quero. Tudo isso começou quando Sansão pegou mel de um cadáver, que era algo abominável para o judeu. Tudo isso começou quando Sansão resolveu se deitar com essa mulher. E ele teve os seus cabelos cortados quando ele estava no colo dela, dormindo. Ele dormiu em meio ao seu pecado e foi destruído. Tem gente que talvez está dormindo em meio ao pecado. E infelizmente só vai acordar quando for destruído. Infelizmente só vai acordar quando o peso disso vier sobre a sua vida. Mas, quando eu olho para a história de Sansão, eu percebo a Bíblia apontando para um outro libertador,
para aquele que é um libertador perfeito, para aquele que não é insubmisso ao Pai, muito pelo contrário, o Pai o enviou ao mundo e ele humildemente aceitou esse envio e veio ao mundo e se fez homem. Esse outro libertador, que é o libertador perfeito, que é aquele que jamais cometeu pecado algum, que jamais cometeu vergonha ao Pai, que jamais fez com que o Pai cometesse um erro sem saber, que jamais se deleitou com o pecado. Esse libertador é o verdadeiro Sansão. Esse libertador é o verdadeiro herói no qual todos nós devemos depositar a nossa confiança. O povo judeu naquele tempo olhava para Sansão com uma esperança imensa, dizendo assim: olha, Sansão vai mudar a nossa história. A gente vai parar de ser esse povo sofrido, nós vamos parar de ser esse povo atormentado, nós vamos parar de ser esse povo perseguido e nós vamos se tornar um grande povo, como na época de Josué ou como na época de Moisés. E isso não aconteceu. Todas as expectativas que foram colocadas em cima de Sansão foram frustradas. Quando o povo judeu descobriu que Sansão tinha sido preso e ainda por cima tinha tido os 2 olhos furados, foi uma tragédia para o povo judeu. Eles perderam aquele que era para ser o libertador. Mas, no entanto, todos nós temos um verdadeiro libertador. Um verdadeiro libertador que garante para nós que nós não seremos escravizados pelo pecado, que garante para nós que Satanás não irá zombar da nossa cara, que garante para nós que nós não seremos mortos e destruídos por Satanás, que garante para nós que nós temos condições sim, se confiarmos nele, de vivermos uma vida tranquila e alegre. E esse libertador é o nosso Cristo. É para ele que a história de Sansão aponta. A história de Sansão pode nos dar várias lições de comportamento, de conduta e tudo mais. Mas o principal motivo desse texto estar nas Escrituras é porque ele aponta para o verdadeiro libertador, que é Cristo Jesus. E é esse libertador que nós devemos colocar toda a nossa confiança. Porque o povo de Israel estava sendo subjugado, humilhado. E talvez você está aqui nessa noite, sendo subjugado e humilhado em alguma área da sua vida. E eu posso dizer para você, coloque a sua esperança nesse libertador. Coloque a sua esperança nesse Cristo, porque ele não é como Sansão. Ele não falha. Ele não falhou, a obra dele foi concluída na cruz, ele morreu e ele ressuscitou. E por isso eu quero ler um texto com você, lá no Evangelho de João, capítulo 11 e verso 25, diz assim, presta atenção, João, capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Porque ele é a ressurreição e a vida. É nesse Jesus que nós precisamos confiar nessa noite. É para esse Jesus que nós precisamos olhar para a noite de hoje. Nós podemos olhar para Sansão e termos algumas impressões, mas eu gostaria de convidar você a confiar naquele que é o perfeito Sansão. Aquele que diz, ainda que você morra, você viverá. Ainda que chegará o dia que o nosso corpo físico se acabe, chegará o dia que o nosso corpo físico pare de existir, a nossa morte não será uma morte definitiva. A vida nos espera,
A ressurreição nos espera. Assim como Cristo ressuscitou, a ressurreição espera todo aquele que crê em Cristo Jesus. E por isso nós precisamos confiar nesse Jesus. E aqui eu quero dar algumas reflexões para você. Primeira delas, se arrependa antes que seja tarde. Mude antes que seja tarde. Não espere acontecer uma tragédia para você tomar uma decisão. Não espere acontecer algo grave para você mudar. Não espere os seus 2 olhos serem arrancados, furados, para você tomar uma postura. Não espere. Mude. Deus deu dons, talentos para você. Deus deu chamado para você. Deus deu coisas que Ele só deu para você. E talvez você não está sabendo valorizar. Então, mude enquanto ainda há tempo. Não haja como uma pessoa qualquer. Você não é uma pessoa qualquer. Você não é um ser humano qualquer. Você é alguém escolhido por Deus para cumprir um propósito que Deus deu para você. Ele não deu para outro, Ele deu para você. E o que você tem feito com aquilo que Deus colocou na sua mão? O que você tem feito com aquilo que Deus depositou para você? Aí você pode dizer, pastor, mas não sei, eu acho que eu não tenho um chamado assim grande. Não importa. Talvez Deus está testando o seu coração, colocando pequenas coisas na sua mão, para saber como que você vai lidar com essas pequenas coisas. Se você for fiel nessas pequenas coisas, Deus vai começar a colocar coisas maiores. Você tem sido fiel nessas pequenas coisas? Tem gente que tem se tornado membro da igreja e tem se comportado como visitante. O visitante que chega, vem visitar a igreja, vem conhecer a igreja, saber como que é, ele tem uma única responsabilidade: sanar a curiosidade dele a respeito da igreja. Aproveitar o culto. O membro, ele já tem uma responsabilidade maior, que é de servir, que é de ajudar a igreja, de cumprir com a sua parte com a igreja local, de contribuir de algum modo para que a igreja local possa desenvolver. E o que você tem feito com essa responsabilidade que Deus deu na sua mão? Mas pastor, eu não tenho ministério nenhum, eu sou apenas membro da igreja. Perfeito. O que você tem feito com esse título que Deus te deu? O que você tem feito com essa pequena responsabilidade que Deus te deu? Você tem sido um membro como qualquer outra pessoa, ou você tem procurado fazer mais? Tem procurado executar mais? Você tem procurado mais de Deus, um relacionamento mais profundo com Deus, para que você possa ser diferente? Conforme a responsabilidade vai aumentando, o seu comprometimento também vai aumentar. E o que você tem feito? Jesus diz lá no Evangelho de Lucas: a quem mais é dado, mais é cobrado. A quem mais é dado, mais é cobrado. Hoje você é um visitante, Deus cobra pouquíssima coisa de você. Hoje você é membro, Deus já espera um pouco mais de você. Amanhã você assume um ministério na igreja, Deus já espera um pouco mais de você. E conforme as coisas vão acontecendo, Deus vai vendo o seu coração, como o seu coração vai se comportando, e conforme as coisas vão acontecendo, Deus vai dando cada vez mais oportunidades para que você glorifique o nome dEle, para que você possa ser luz nesse mundo de trevas. Aí nós temos 2 opções, e aqui eu encerro a mensagem nessa noite. Você tem a opção de ser uma pessoa como Sansão,
de ser alguém insubmisso, de ser alguém que não tem amor pelo dom que Deus te deu, de ser alguém que não tem temor de Deus, que age como se Deus nem existisse. E o fim, eu nem preciso dizer como será. Ou você tem a opção de ser alguém que quer ser parecido com Jesus, quer ser parecido com esse verdadeiro libertador, que quer ser alguém que de fato seja discípulo, seguidor, imitador de Jesus. Eu gostaria de convidar você nessa noite a tomar a decisão de ser um discípulo de Jesus. Não seja discípulo de Sansão, seja discípulo de Jesus. Seja um imitador de Jesus. A pressão vai vir, os desafios vão vir, as tentações vão vir. Elas vão vir, meu irmão, não se preocupe, cedo ou tarde as tentações virão. Mas você terá sempre essas duas escolhas: ser um discípulo de Sansão ou ser um discípulo de Jesus, que é o perfeito Sansão. A minha oração nessa noite é para que você escolha a segunda opção. A minha oração é para que nessa noite você escolha ser esse discípulo de Jesus, apaixonado por Jesus, que quer caminhar com Jesus, que quer desfrutar desse relacionamento cada vez mais íntimo com Jesus. E você pode ter certeza que a sua vida vai tomar rumos infinitamente melhores. Porque aqueles que caminham com Jesus sempre vão caminhar o caminho da sabedoria, o caminho da santidade, o caminho do arrependimento, o caminho da humildade. Então, a chance de você se frustrar, ela é nula. Agora, se você escolher o primeiro caminho, que é o que infelizmente muita gente tem escolhido, será um caminho de dor e de angústia. E nessa noite, então, eu quero orar por você que deseja ser um discípulo desse Jesus, que quer ser um discípulo desse Deus. Se você puder, coloque-se de pé e vamos fazer uma oração ao Senhor.